Olá, bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande retornar aqui, essa casa tão querida, trazendo de antemão um abraço carinhoso do Centro Espírita Leon Denis, aqui de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e conseguindo mais uma vez retornar para conversarmos acerca do Evangelho do Cristo, falarmos sobre temas tão importantes que a doutrina espírita vem nos trazendo. E, inicialmente, nós já queremos, de antemão, agradecer ao nosso Pai. Agradecer por mais um dia da nossa existência. Agradecer pela oportunidade do hoje. A oportunidade que nos leva ao raciocínio em cima da nossa própria evolução. Nos trazendo a oportunidade da caminhada bendita que nos faz renovar as nossas atitudes e os nossos ideais. Repensando metas, repensando trajetória e, sobretudo, buscando a cada dia a injeção de ânimo necessária para o renovar-se e, consequentemente, trabalharmos em conjunto na renovação desse lindo planeta que habitamos. Querido Mestre Jesus, Irmão Maior, que possamos estar em conjunto, não só nesse momento, mas em todos os momentos da existência. Que possamos seguir o Teu exemplo e fazermos da nossa própria existência, de cada passo da nossa caminhada, um exemplo vivo da Tua Palavra. Que assim seja. E então, meus amigos, como falamos, mais uma vez chegamos aqui para conversarmos um pouquinho mais. Agradeço sempre esse convite generoso dos amigos do Discípulo de Jesus, um centro que mora também no meu coração, junto aos amigos que aí compartilham desse trabalho voluntário, já vem há tantos anos, levando o Evangelho do Cristo aos diferentes pontos que se fizerem necessários. Hoje, nós temos o convite para falar de um livro conhecidíssimo nosso, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e exatamente trabalhando um item da sua introdução. E o que é interessante de se pensar em Evangelho segundo o Espiritismo, antes de adentrar ao tema propriamente dito, é exatamente o olhar que nós precisamos ter sobre essa obra. Não foi a primeira das obras, publicada, a nossa primeira obra é o Livro dos Espíritos, mas quando chega para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, esse Evangelho que, sob a perspectiva, sob a luz do Espiritismo, ele vem trazer esse Cristo para pertinho de nós, sob esse foco, sob esse olhar, ele vem nos presenteando com todas as características morais do Mestre, que esse é o ponto comum, dá para se dizer, entre todas as doutrinas e religiões cristãs, ou seja, é aquilo que não há como se questionar, essa grandeza, esse professorado que o Cristo veio nos trazer. Então, quando o Evangelho vem nos trazer, do seu primeiro ao último capítulo, a sua roupagem, vem, de fato, nos trazer como um grande abraço o Cristo para mais pertinho de nós. Dá para se dizer também que uma encarnação é pouco para estudar o Evangelho e, sobretudo, ultrapassar o seu entendimento no nível cerebral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no sentido, digamos, prático da coisa, nós conseguimos pegar o livro e ler o livro inteirinho, talvez até em pouco tempo. Mas quando nós passamos do nível do conhecimento cerebral para atribuir aquilo que entendemos para comportamento, aí nós já podemos dizer que, de fato, uma encarnação talvez seja insuficiente para fazer do Evangelho, enquanto cultura intelectual, para modelo de vida, ou seja, aquele que vai me ajudar a trabalhar minhas ferramentas para, então, nesse mundo, semear também a boa nova. E, então, para nós, já vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu item 2 da introdução, e eu vou contar para vocês o seguinte. Quando nós pensamos em o objetivo da obra, que é o que antecede a nossa parte de hoje, ela vem trazendo exatamente isso que nós conversávamos anteriormente. Veio essa obra com esse objetivo de nos dar de presente essas pegadas do Cristo. É como se pudesse dizer assim, olha, aqui está o comportamento, o professorado, o processo pedagógico, o que o Cristo quis dizer, o que o Cristo fez, a maneira que se comunicou.
e pegar aquilo que muitas das vezes está na forma de parábolas ou em algum sentido mais figurado e trazer para nós com uma linguagem mais, eu diria, mais fluida, mais compreensível à luz dos tempos atuais, da época da publicação do próprio livro, mas que veremos que hoje, ainda em 2020, se torna extremamente atual, quanto necessário, a leitura atenta dessa obra, que muito diferente do que alguns podem dizer, mas é uma obra antiga, com temas ultrapassados. Se nós pegarmos do primeiro ao último capítulo, é uma obra que precisamos folhear, degustar capítulo a capítulo, entendendo o que vem a ser cada revelação, entrando o que é um reino que não é desse mundo, então existe reino, o que será isso? E daí por diante, onde nós vamos entender as moradas, vamos entender as leis morais que são presentes de Deus, a oportunidade de entendê-los, e ao ponto de que nós vamos conseguindo redefinir em cada item, a cada passagem dessa obra, os nossos próprios valores, as nossas condutas e a nossa forma de experienciar a vida. Eu vou contar para vocês que de uma forma geral como que eu gosto de estudar. Eu até trouxe aqui um esqueminha. Eu gosto muito desses mapas que às vezes vamos fazendo, vamos organizando para podermos organizar as ideias. E o item 2 que vem trazendo para a gente exatamente uma característica importantíssima da doutrina espírita, e aqui de alguma forma o que dá legitimidade para ela, fala sobre a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Quando nós pensamos na ordem da publicação dos livros e nós observamos a característica dessa revelação da doutrina espírita, nós precisamos entender o contexto em que tudo ocorreu, para nós conseguirmos compreender por que ela se mantém até hoje, o que torna esse caráter universal tão importante e por que a doutrina espírita não está fadada ao erro ou simplesmente desaparecer. Quando então nós olhamos lá para trás, em termos de momento histórico, nós conseguimos observar que não existia uma doutrina espírita antes de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, enquanto definição de doutrina. Porque nós podemos dizer que manifestações de espíritos acontecem em incontáveis tempos. No entanto, surge um dado momento em que, a partir da observação, ou seja, observação de fenômenos, Kardec, e aqui já estamos trabalhando resumidamente, porque não é o nosso foco exatamente esse, ele parte de uma observação de fenômenos, e dessas observações de fenômenos surgem questionamentos, curiosidades, aquilo que em tese na Europa já estava acontecendo como alegoria, vamos falar exatamente aqui das mesas girantes, por exemplo, começa a despertar não só entre os curiosos, mas inclusive entre aqueles que observavam a possibilidade de fenômenos, começa a despertar aquela curiosidade. Até o ponto que o codificador, ele observa aquilo e, como um bom observador, pesquisador, com seu olhar atento e questionador, ele começa a, de fato, observar cada um daqueles detalhes, mas com um questionamento muito grande. Como podem mesas se mexer? Como podem móveis, cestas e etc. terem movimentos ou expressões se não são seres inteligentes? Não é cérebro, não há conexão de sistema nervoso, não há vitalidade em cima de um objeto capaz de torná-lo inteligente e, consequentemente, trazer uma mensagem. E partindo desse fenômeno inicial, conhecido por nós como mesa girante, e que possibilita daquele momento em que a razão vai chegando ponto a ponto através da observação, cria-se uma codificação para que dos barulhos, dos ruídos e movimentos chegue-se a um código que se transforma em palavras, frases e textos até que esse momento se desenvolve a partir disso e os espíritos começam a ganhar a expressão como seres inteligentes, capazes de sensibilizar através daquele veículo o próprio manifestar-se. O que queremos dizer com isso? Que a partir da observação primeira até o momento que as primeiras mensagens surgem, todo um trabalho precisou ser feito. E por que estamos dizendo isso? Porque a doutrina espírita ela surge exatamente de uma observação
de um questionamento, ao ponto que começa a se questionar que força inteligente é essa capaz de mobilizar, capaz de transformar, capaz de formar códigos que teriam a possibilidade de trazer mensagem. E com todo esse movimento, com toda essa estruturação, se percebe que essa dinâmica ela não ocorre exatamente em um local, mas em diversos pontos do globo e em diversas línguas, em diversos médiums, em diversas localidades. Europa, América, pontos que não tinham comunicação entre si. É muito interessante de se pensar que hoje nós poderíamos, com um único clique no WhatsApp, passar uma mensagem que se espalharia pelo mundo, talvez em minutos. Imaginemos nós, 1850, 1840 e poucos, 50 e poucos, que tecnologia nós tínhamos? Olhem só. Quando paramos para verificar esse tipo de questão, nós já conseguimos partir de uma observação primeira. Não foi simples reunir todas essas mensagens. No entanto, a necessidade de validar uma doutrina como a doutrina espírita precisou passar, inclusive, por esses obstáculos do distanciamento, da comunicação da sua época, para que hoje tivéssemos como válida a informação. Querendo dizer com isso que entre os princípios que norteiam essa universalidade, entre essa autoridade da doutrina espírita, nós podemos dizer que, a partir do momento em que o código surge, e que nesse momento que o código surge nós temos exatamente a organização de ideias, coube ao codificador observá-las através de uma análise criteriosa a sua veracidade. Só que é muito interessante que nós poderíamos pensar, mas como observar a veracidade se era alguma coisa que não era dita antes? Qual é o comparativo? Qual é a possibilidade de fazer, dentro de uma estrutura pautada na razão, uma escolha? E então, na medida em que todas as mensagens começam a chegar e se reúnem, nós já temos uma das primeiras características da doutrina espírita enquanto a sua formatação em termos de código, ou seja, em termos de literatura, em termos de informação. Ela não provém de um homem, mas ela provém de espíritos. Partindo desse princípio, nós podemos imaginar quem são os espíritos. Os espíritos somos nós, com uma outra roupagem. E então, se os espíritos somos nós amanhã, podemos partir do princípio que existiam espíritos com escalas evolutivas muito diferenciadas, tanto no seu moral quanto no seu intelecto. E não à toa que as mensagens de todos os pontos chegavam com muitas características. Porque nós tínhamos mensagens de um valor moral e intelectual um pouco maior e, com toda certeza, mensagens cujo conteúdo não poderiam satisfazer a consolidação de uma doutrina. E por isso que apenas olhares muito criteriosos poderiam chegar, naquele momento, para, dentro do crivo da razão, da lógica, dentro de toda uma característica de bom senso, teria aquela capacidade de avaliar. Porque entendemos que o processo mediúnico, na verdade, não tinha o condicionador de elevação moral, nem do médium, nem do espírito. Ou seja, o processo poderia acontecer. No entanto, a avaliação da codificação da mensagem em si já precisaria passar realmente por um tipo de critério balizador que, naquele momento, separasse o que de fato seria válido para que tivéssemos hoje reunidas as informações necessárias. E o que é interessante disso tudo, se fosse fruto do trabalho de um homem, nós teríamos a possibilidade muito grande de não termos, e o Evangelho nos traz isso de uma maneira muito clara, essa universalidade. Nós poderíamos ter seguidores de uma determinada pessoa. Vamos fazer um exemplo prático de hoje. Imaginemos que uma pessoa abra uma conta no Instagram, em qualquer meio. Ele tem lá os seus seguidores, o seguidor daquele perfil. O que a doutrina espírita há muito tempo já antevia é que nós não queríamos seguidores de Allan Kardec, seguidores de fulano, de Beltrano, de qualquer outro. Na verdade, o que nós precisávamos era que tivéssemos consolidada, a partir da observação de um código universal e maior, consolidada uma doutrina que
que não tivesse a falha e o viés de um único homem. E por isso que quando nós temos reunidos médiuns de diversos pontos do globo, recebendo, trazendo mensagens de espíritos também, de diversas escalas, de diversas características e de muitos locais também, nós teríamos com isso uma das características principais e que, como diz o Evangelho, é onde resiste a força do espiritismo, a sua autoridade, lendo bem criteriosamente. Ou seja, essa característica de universalidade se dá exatamente pelo conjunto. Ela se dá exatamente pela capacidade de nós termos uma possibilidade de falhas menores quando nós conseguimos estabelecer dentro dessa capacidade do todo ser avaliado. E não à toa que no confronto de respostas, nesse olhar daquilo que seria um desvio padrão, porque nós precisávamos de um equilíbrio. No olhar do codificador, ele precisava encontrar o que há de discrepante nas informações recebidas. Que viés nós teríamos aqui para que extrapolasse uma ordem, um alinhamento e uma harmonia que a doutrina espírita assim nos traz, o que é observado em todas as obras que nós temos acesso. E então, para evitar o personalismo, já saiu a visão do homem, ou seja, não partiu do encarnado, é uma doutrina dos espíritos, e mesmo assim não foi o único espírito que trouxe as mensagens. Não à toa que nós temos a descrição de muitos espíritos, dos quais a maior parte nem se denomina. Nós não temos a denominação de muitos médiuns, tampouco dos espíritos. São espíritos amigos, espíritos protetores, para nem mesmo a partir dessa característica criar um tipo de personalismo. A doutrina espírita, ela, na medida em que ela consegue ser como essa fonte luminosa que surge de muitos pontos, ela nos traz uma outra característica muito interessante. Ela não é de um povo, de uma nacionalidade, ela não pertence a nenhum culto, tampouco à classe social. A universalidade não se dá apenas pela sua origem, mas também pela sua característica de abrangência, pelo cerne do seu conteúdo, ou seja, ela veio trazida de muitos pontos de nascedouro, vamos dizer assim, codificadas por um cientista, por um homem que à sua época possuía os critérios da razão e da própria emoção, capaz de fazer essa triagem em termos de organização, em termos de análise, em termos de entender que para que aquilo fosse reunido somente um olhar muito crítico e atencioso pudesse de fato trazer o embasamento necessário para que a doutrina espírita até hoje fosse presente e que não tivesse a possibilidade de não mais existir. Não à toa que podemos dizer que se queimassem todos os livros, isso já está descrito para nós, ela não morreria. Ela é dos espíritos, a sua fonte de sustentabilidade não é um conhecimento humano e que está regido apenas por códigos de natureza material. É um conhecimento vindo por leis universais e, consequentemente, não se apaga de forma alguma. Diferente de um conhecimento puramente técnico de um indivíduo que tem naquele seu momento reencarnatório o seu ponto de ação, o seu ponto de entendimento. E assim, então, nós podemos dizer que, reunindo todas essas informações, nós temos esse olhar de Allan Kardec, que consegue, pela sua própria característica, desenvolver uma metodologia extremamente eficiente. Para aqueles que conhecem o Livro dos Espíritos, pode perceber que da primeira à última pergunta nós temos um indivíduo questionador, no sentido não da polêmica, mas no sentido da crítica que nos faz crescer e esmiuçar um assunto. E os espíritos, em contrapartida, vêm respondendo de forma muito objetiva, respeitando padrões intelectuais e morais daquele momento, e inclusive o seu próprio conhecimento, já que, em termos de resposta, muitas perguntas não puderam ser, digamos, saciadas em profundidade porque nos faltava o conhecimento, a possibilidade de entender. E da mesma forma, mesmo para alguns espíritos, existiam assuntos, como existem, que eles mesmos não teriam propriedade para aprofundar naquele dado momento, naquela dada condição. A característica da doutrina espírita é exatamente essa, é nos trazer o conhecimento e o consolo, mas pautado em cima de uma obra que, para
passa pelas mãos do encarnado, do cientista, que aplica um método, aplica uma forma de se trabalhar, uma forma de se observar, mas que traz exatamente a sua roupagem de universalidade, porque vem para nós com um conhecimento que não morre, porque ele tem um caráter de permanência, ele consegue ter uma característica que vai no heterogêneo, no sentido da sua multiplicidade da origem, mas na sua, de certa forma, homogeneidade, por conta de que somente aquilo que conseguiu, dentro de um critério, ser balizado como verdadeiro, é que se transformou, de fato, no nosso código de autenticidade dessa doutrina. E quando nós pensamos em relação ao hoje, comparar ao passado, realmente precisamos estender a nossa admiração por esse período. Imaginemos hoje escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo científico, uma redação, um escrito qualquer. Hoje nós temos tantas facilidades, entrando em um site de buscas, pesquisando revistas, comparando o que acontece no mundo em tempo real. Mas se nós pararmos para pensar, em 1800, reunir cada mensagem, cada escrito, codificar. Por isso que o Livro dos Espíritos, na sua introdução, nos diz que o verdadeiro estudo, aquele estudo que realmente nos possibilita o aprendizado, o aprimoramento, ele exige dedicação, afinco e recolhimento, que eram as características que Allan Kardec, nosso Hippolyte, nosso querido professor Rivaio, ele precisava atribuir para que naquele momento, assim como hoje, para um bom estudo, tivesse a possibilidade de olhar a magnitude do que chegava às suas mãos, chegava ao seu conhecimento, para que ele pudesse estabelecer limites, estabelecer critérios e, enfim, trazer para nós hoje aquilo que temos com tanta facilidade, ao ponto, de podermos fazer mapas mentais, lembretes e entendermos a doutrina com que ela nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo, falando da universalidade, falando dessa possibilidade que a doutrina tão ricamente vem trazer para nós, faz com que tenhamos uma riqueza não só nos conceitos, mas como na possibilidade de transformação existencial. O Cristo, quando trouxe o seu exemplo, quando trouxe a sua roupagem, e dá para se dizer que até hoje nos olha nos olhos a dizer: venha até mim, nós podemos dizer que não estamos perdidos nesse planeta, que nunca estamos sós. E graças a esse professorado do Cristo, e podemos dizer que felizmente nós espíritas, graças à doutrina espírita que trouxe dessa forma codificada e tão lúcida, tão objetiva, tão clara e tão preciosa, nós temos a capacidade hoje de abrir, seja com uma prece pronta no final do Evangelho, seja com qualquer página que podemos abrir a esmo para encontrar alguma coisa que fale ao nosso coração, assim como o estudo sequenciado, item capítulo a capítulo, página a página, nós temos um recurso e um tesouro de valor inestimáveis. O controle universal de ensino dos espíritos veio para nós como um grande validador, ou seja, ele veio nos trazer aquilo que nós podemos dizer que nos dá a confiança, nos dá a certeza, nos dá a possibilidade de seguirmos uma doutrina que não teve o viés de alguém que trazia os seus vícios, de alguém que trazia o seu achismo e apenas o seu olhar enquanto indivíduo, enquanto homem encarnado, mas trazia nesse conhecimento universal como se fossem as vozes de Deus na Terra. E tivemos na figura do codificador essa brilhante alma, essa brilhante personalidade que conseguiu reunir com toda a sua capacidade aquilo que hoje dá para se dizer, nos traz um roteiro muito bom para a nossa existência. Meus amigos, o Evangelho é uma obra que não se esgota em uma fala, ele é rico da capa ao final, e como falamos, é um estudo que ele tem que sair da dimensão cerebral somente. Nós temos que aprofundá-lo em todos os tecidos da nossa alma. O cérebro capta e precisa, o intelecto ele é importante,
Mas o Evangelho ele vem como esse néctar divino capaz de nos salvar a existência, no sentido em que ele nos possibilita trazer conceitos preciosos para a nossa vida. No momento da alegria, no momento da aflição, no momento em que o coração aperta, porque ele está cheio de felicidade, conforme os nossos olhos conseguem assimilar. Ele nos ajuda a encontrar o nosso melhor, a encontrar os roteiros, os caminhos, e ele nos dá de presente, como no Cristo Consolador, que não é o objetivo da nossa obra, mas do nosso estudo de hoje, mas que é um capítulo que salta aos nossos olhos como um grande abraço do Cristo. E ele, de fato, ele precisa ser estudado e ele precisa ser trabalhado no nível da nossa consciência. O Evangelho do Cristo bem vivido dá para se dizer que é o maior roteiro existencial. O mundo vai nos trazer tantas informações, tantos testes, tantos desafios, mas se nós tivermos o Cristo do nosso lado, se nós conseguirmos buscar nessa fé inabalável que o Evangelho nos traz, a proximidade desse olhar, dessa forma de viver crística, ou seja, tirando aquele Cristo da cruz e trazendo para ser o amigo que está do nosso lado, fazendo com que essas mensagens trabalhadas e trazidas há tanto tempo por generosidade de Deus para cada um de nós, para dentro do nosso coração, da nossa alma, nós seremos espíritos muito mais fortes. A vida perfeita ela não existe, obviamente, mas a vida integral, aquela vida que nos faz ter uma atenção plena, agora vou parafrasear Rosália em um estudo que assisti, atenção plena entendendo que é aquela que faz nós buscarmos o sentido da nossa vida, mergulharmos naquilo que devemos ser, e Rosália completou, sermos filhos de Deus. Os Espíritos, quando vieram e trouxeram essa mensagem, me permito poeticamente pensar nesse Evangelho, foi escrever essa poesia em prosa, nos dizendo, olha, vem do céu a mensagem para vocês, vem de Deus. Mergulhem profundamente nesse poema de amor que Jesus traz. Mergulhem na existência como se o amanhã não existisse. Vivam hoje, se apropriando desse ensino tão magnífico que a introdução do Evangelho nos abre como uma grande possibilidade e que essa obra possa fazer parte do nosso cotidiano. Uma obra que inicia com uma fé inabalável, só que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, que vem para nós com capítulos belíssimos e que traz, sobretudo, esse roteiro prefaciado por ninguém mais, ninguém menos que o Espírito de verdade. Meus amigos, é uma alegria a minha alma vir aqui conversar com vocês. Eu considero que não é uma exposição, não é palestra, é uma troca de ideias de alguém que busca entender, busca trazer para a própria vida, alguém que tem uma admiração e uma gratidão por essa doutrina tão luminosa. Deixo o abraço, deixo as vibrações de luz e de amor nesse nosso setembro amarelo, esse setembro de tantas cores, que a esperança e a luz que o Evangelho já nos ensina possa habitar todos os lares e que possamos estar sintonizados com Deus, com os amigos da espiritualidade maior, trazendo a cada dia nas nossas mãos as sementes do amor, da forma como conseguimos entendê-la, plantá-las, mas, sobretudo, que sejamos esses semeadores que já têm como colheita frutos maravilhosos que a doutrina espírita já nos trouxe. E então, que possamos seguir em frente com alegria no coração, florindo a nossa própria vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Que assim seja, meus amigos, um abraço carinhoso e que possamos estar sempre conectados com os espíritos amigos, com Jesus, nosso irmão, sob as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja.